E algumas lições a respeito desse relato que é tão conhecido. Nós queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam, aqueles que foram conduzidos pelo Espírito Santo, aqueles que foram convidados e os da casa. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, versículo 3 do capítulo 6, o livro de Atos 3 e 4. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Falei 2, mas são 3 versículos. Vamos orar nesse momento. Pai bendito, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, para prestar culto a Ti. Ó Deus, e até esse momento nós podemos confessar os nossos pecados em oração. Nós já tivemos momentos, Senhor Jesus, onde apresentamos provavelmente algumas causas, como a causa ali de Vila Nova, o Teu filho pastor Francisco e a sua esposa à frente daquele campo missionário. Nós já tivemos um momento de adoração através dos louvores. E agora, Senhor, a Tua preciosa palavra. Usa de graça e de misericórdia nessa noite, Senhor, porque é esta palavra quem nos alimenta. Ó Deus, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, que Teu Santo Espírito se utilize da minha vida, Senhor, para fazer aquilo que Te apraz, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós estamos então nessa série falando sobre o Espírito Santo, a sua obra, caminhando já nessa reta final, encerrando esse ano. Louvamos a Deus por aquilo que nós temos refletido e ponderado a partir da palavra de Deus. E falar sobre o Espírito Santo é lembrar-se muito da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela tem muitas características que são ímpares, né, no sentido do seu início e de um novo tempo que Deus vai estabelecendo da obra do Espírito Santo ali através dos apóstolos. Porém, muitos no meio do povo de Deus têm às vezes uma visão um pouco equivocada da igreja primitiva. Em que sentido? Muitos olham para a igreja primitiva e enxergam nela ou deixam de enxergar qualquer falha e problema que nela existissem, apesar de que a palavra de Deus relata alguns desses problemas. E nós observamos que, a partir do capítulo 5, esses problemas eles começam a aparecer. Problemas onde observamos o relato de Barnabé, que com um coração voluntário decide vender a sua propriedade, e assim Deus então toca em seu coração para que ele entregue absolutamente tudo e deposite aos pés dos apóstolos. Porém, juntamente com este relato está o relato de Ananias e Safira, que movido por inveja, por um orgulho exacerbado, eles também promovem a mesma ação, só que eles retêm parte do valor. Há um problema sério ali na igreja, há um sentimento de vanglória, de necessidade de ser visto. Então nós olhamos para a igreja primitiva e nós fazemos muitas vezes um recorte do seu início. E o início, de fato, Deus agia trazendo crescimento e Deus derramou dos dons do Espírito Santo e era uma bênção. E assim continuou ao longo do livro de Atos. Mas no capítulo 6 nós vemos mais um destes problemas. Agora na distribuição da provisão, do alimento para as viúvas gentílicas. E agora estas, movidas por essa injustiça sendo praticada ali pelos apóstolos, eles então sentem a necessidade de levantar pessoas para auxiliar neste trabalho. Então, mais um problema acontecendo na igreja primitiva. Povo de Deus, mas olhando com distinção e acepção. Olhava para as viúvas gentílicas e agiam de uma forma, deixavam por último ou não lhes dava aquilo que era proporcional. Olhava para as viúvas que eram judias e tinham uma preferência no tratamento. Então, existiam problemas na igreja primitiva.
A palavra de Deus vai dizer em Tiago, capítulo 1, versículo 27, que a verdadeira religião, para Deus é, na verdade, assistir as viúvas e os órfãos em suas aflições diante de Deus Pai e manter-se incontaminado do mundo. Logo, existiam problemas que eram latentes, mas diante dos problemas e das crises são grandes oportunidades de surgirem valores, surgirem talentos e uma nova obra ou oportunidade se apresentar diante dessas dificuldades. E é exatamente isso que o capítulo 6 está relatando. Aquilo que nós conhecemos como serviço diaconal, e nós já sabemos desse relato também, é então iniciado a partir deste problema e desta crise na igreja primitiva. A igreja primitiva sente uma dificuldade. Os apóstolos olham diante da missão que lhes é incumbida, da pregação e da oração, e eles então chegam à conclusão: não é justo que nós deixemos a oração e o estudo da palavra para então que nós venhamos servir, nos afadigar no serviço social. E assim sendo, então, eles apresentam diante da igreja essa necessidade. E perceba, a igreja é quem reconhece estes homens, primeiro aprovando a ideia, concordamos com o que está sendo proposto, mas a igreja então olha para aqueles indivíduos e reconhecem neles uma atitude prévia de serviço e de disponibilidade. A palavra certa é proatividade, era essa que eu estava tentando lembrar. A proatividade de alguns desses homens no meio da igreja primitiva para assim servir. E aí é o que acontece no texto lido, em que eles separam os homens com algumas características. Estas características é o que eu quero evidenciar neste primeiro ponto deste texto. O fato de que eles exerciam um trabalho e foram reconhecidos pela igreja, não após um momento de consagração, não após uma imposição de mãos, mas eles eram homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Estas características não foram-lhes atribuídas após a separação. Estas características estavam presentes e latentes na vida desses homens, o que nos faz então compreender que não é necessário uma titulação ou um reconhecimento diante da igreja para nós sermos homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria e também de boa reputação. Não apenas pregando aos olhos ou à mente, na verdade, mas também pregando aos olhos, ou seja, para que as pessoas conseguissem comparar entre aquilo que os homens vivenciavam e aquilo que eles pregavam. Esses homens eram homens de boa reputação, eram homens cheios do Espírito Santo e eram homens cheios de sabedoria. E assim então são separados estes homens para servir na obra do Senhor, no serviço diaconal. Agora, lembremos-nos, o que era o serviço diaconal? O serviço diaconal foi levantado para quê? Com o intuito de levar a provisão para as viúvas. Este era o objetivo. Mas alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que é cheio de sabedoria, é improvável que ele fique limitado a uma incumbência e uma responsabilidade que lhe é confiada. Estes homens, e sobretudo nós vamos observar, destacando-se o texto sagrado sobre a vida de Estevão, este homem cheio do Espírito Santo, e também Filipe, que logo no capítulo 8 é falado sobre ele. Estes homens não se limitavam na distribuição dos alimentos. Estes homens, eles estavam então dispostos para realizar uma obra muito maior, estarem à disposição do reino de Deus. E isso chama a nossa atenção, porque eles não estavam preocupados simplesmente em executar aquilo que lhes foi confiado, mas eles queriam agradar genuinamente a Deus. Alguém cheio do Espírito Santo de Deus, alguém que recebe do Senhor sabedoria, ele quer sempre entregar mais, porque ele entende a graça que o alcançou, ele entende a obra de Deus na cruz do Calvário, e que portanto não é pesado realizar a obra de Deus, não é algo difícil demais,
Não é necessário, então, muito sofrimento para realizar essa obra. E nós observamos, então, que há um destaque para a vida de Estevão. E está escrito no versículo 5, a palavra de Deus afirma: então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então atribui-se mais uma característica na caminhada da fé deste homem Estevão. Ele era cheio de fé. A sua ousadia e intrepidez estava fundamentada na palavra de Deus. Ele não estava exercendo ou passaria a exercer o seu ofício como diácono por causa daquele momento. Mas ele era este homem que já estava pronto e à disposição do reino de Deus. E nós poderíamos então, desde já, trazer um paralelo para as nossas vidas nos dias de hoje. Nós que somos igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não precisamos esperar ser um oficial da casa do Senhor para servir com excelência. Você e eu não precisamos ser reconhecidos diante da igreja para darmos o nosso melhor, para buscarmos o enchimento do Espírito Santo, para buscarmos sabedoria do alto, para executarmos a obra do Senhor. Meus amados, para ser sincero, olhando para o contexto da igreja dos dias de hoje, já é difícil você ver pessoas que são servas dentro da casa do Senhor. Perceba, é sempre um número limitado, aquele mesmo grupo que trabalha, tendo título ou não tendo título. É sempre aquele mesmo número, porque há uma visão da igreja distorcida, em que são espectadores, olhando para a igreja em um movimento de que alguém sempre fará alguma coisa, mas eu não. E eu quero lembrar aos amados irmãos que não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para uma salvação maravilhosa, mas também para uma vida de serviço e de dedicação. E você, amado e amada irmã, não precisam esperar este momento em que você será reconhecido diante da igreja. Você pode hoje buscar da parte de Deus uma vida mais piedosa, uma vida que venha agradá-lo, e assim este enchimento do Espírito Santo na sua vida, essa vida cheia de sabedoria, irá contribuir para o crescimento da obra de Deus. Você não precisa esperar. Você pode dizer diante do Senhor, fazer uma resolução: Deus, até hoje eu tenho caminhado dessa forma. Até hoje eu tenho sido meio reticente, meio indiferente, eu tenho sido um procrastinador, eu tenho sido alguém que, lamentavelmente, um preguiçoso na tua obra. Mas a partir desta primeira verdade no texto sagrado, Deus está te convidando e me convidando a servi-lo com mais excelência. E você não precisa de reconhecimento público. Você precisa de um coração que esteja cheio de gratidão. Um coração cheio de gratidão não mede esforços. Um coração cheio de gratidão está disponível. Um coração cheio de gratidão sempre vai afirmar: eis-me aqui. Estevão e estes homens assumiam estas características. Eles não estavam esperando para assim realizar, eles realizavam a obra de Deus e foram então assim apenas reconhecidos com fé, com sabedoria, e eram então cheios do Espírito Santo, homens voluntários. E Deus então Ele está nos chamando. Você quer ser útil na obra de Deus, você quer ser alguém que tem relevância na ótica de Deus e não dos homens, busque ao Senhor. Coloque Deus como primazia na sua vida, como prioridade, como sendo aquilo que há de mais importante, e que você é capaz de abrir mão de outras coisas para ter mais tempo com Deus. Isso é algo que sabemos na pregação, mas muitas vezes no nosso dia a dia nós deixamos um pouco de lado. Mas o ano está se encerrando, e talvez muitas resoluções você fez lá em janeiro, ou então no final de dezembro. Quantas delas você conseguiu cumprir? Alguns colocam resoluções básicas da vida com Deus: ler a Bíblia, orar mais,
está mais presente nos cultos. Meus amados, coisas básicas, coisas que não deveriam ser pesadas para o povo de Deus, mas mesmo assim são bons motivos para você renovar todos os anos, mas você pode ser mais útil diante do Senhor, diante dos talentos que Deus concedeu, conferiu a você, você sabe que pode ser mais útil, então se disponibilize. Não espere um reconhecimento humano, não espere que a igreja venha estar em uma crise para então poder separar pessoas, como estava acontecendo aqui. Não, meus amados irmãos, estes homens já o faziam independente de cargos e títulos. Eles estavam ardendo e querendo agradar ao Senhor com os seus talentos e os seus dons. E aqui cabe voltar para esta parábola dos talentos. Não enterre os seus talentos. Não desconsidere aquilo que Deus confiou como habilidades que você sabe que as tem. Não desconsidere aquilo que Deus te chamou para fazer e que, portanto, Estevão estava com esta consciência: eu quero ser útil na obra do Senhor. Eu quero ser útil. Quantos aqui querem ser úteis na obra do Senhor? Não precisa levantar a mão, seja útil. Não precisa de uma oração, se disponibilize. Não é necessário uma unção. Simplesmente diga: Senhor, eis-me aqui. Se há dificuldade em nossas vidas, se há problemas a serem vencidos, leve em oração diante de Deus, mas não se permita, não continue em uma posição de indiferença para com a obra de Deus. Meus amados, como é difícil olhar na ótica dos céus para a terra e ver uma igreja indiferente, preguiçosa, uma igreja que está quase parando, como que sendo fustigada constantemente. Eu estou porque eu tenho que ir. Meus amados, precisamos de mais da presença de Deus em nossas vidas. Quanto mais gratos e quanto mais cheios do Espírito Santo está a congregar, servir, colaborar com dinheiro, tempo e as demais coisas que Ele nos conferiu, não será um peso. Portanto, aquilo que Estevão e estes homens, eles foram reconhecidos, nós podemos buscar a partir de então. Hoje é o dia. Deus, Ele te lembra pela palavra dEle de que Ele te chamou e Ele te habilitou e Ele quer te usar para a glória dEle. Ele quer ver a sua vida sendo útil para que outras vidas também sejam tocadas. E que, portanto, diante deste primeiro ponto, neste texto, nós podemos refletir como eu estou e o que eu poderia estar fazendo. Como eu estou diante do Senhor. Pessoas que até faziam, e muitos cruzaram os braços, muitos pararam, muitos desanimaram, mas nessa noite, gentilmente, Deus está te convidando, há muita obra a fazer, sempre serão poucos os trabalhadores, e sempre iremos precisar clamar ao Senhor: Senhor, levanta trabalhadores para a seara. Quantas urgências, quantas necessidades existem na obra de Deus, e Deus, Ele não precisa de você, mas Ele conta com a tua vida. Deus, Ele não precisa de você, mas Ele conta com você. Eu não acredito muito nessa história de que Deus, Ele vai então ter que escolher outra pessoa para fazer. Se Deus, Ele te chamou de forma específica para uma missão, você vai fazer a obra de Deus. Mas uma coisa é certa: o chamado geral para o povo de Deus é o chamado então do serviço. Porque o maior modelo que nós temos é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele veio para servir. Sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas Ele se humilhou, e Ele se esvaziou, e Ele serviu em todo o seu ministério. Por que você não pode servir? Por que há tanta dificuldade para você servir? Porque você tem tanto conhecimento, mas coloca tão pouco em prática. Estes homens não estavam limitados sequer ao serviço da diaconia. Percebamos que o texto se segue
E o versículo 8 nos traz aqui algo extraordinário. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Era um diácono, foi chamado para servir as mesas, mas era um instrumento de Deus. Era um diácono que foi chamado então para uma atividade simples aos olhos de muitos, mas ele não estava limitado a essa obra. Ele simplesmente estava à disposição de Deus. E agora, através da sua vida, Deus estava fazendo grandes coisas naquele tempo. E nós observamos que, a partir dessa disponibilidade e desses sinais e prodígios que Deus estava realizando, começaram a se levantar no meio do povo de Deus aqueles que queriam então parar a obra de Deus através da vida de Estevão. Meus amados, sempre existirão aqueles que irão se levantar. Sempre existirão resistências, sempre existirão oposições. E nós observamos que, versículo 9, então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão. Não é uma coisa impressionante? Às vezes alguém está fazendo a obra de Deus, e alguém que está fazendo a obra de Deus é questionado, é criticado, é apontado, ao invés de simplesmente darem as mãos. Um outro problema que nós observamos a partir do versículo 9, é que a igreja primitiva não era uma igreja unida. E aí você precisa ver a partir do texto. Existiam sinagogas com características diferentes, como que várias denominações dentro da igreja primitiva. O texto está nos apresentando isso. Sinagoga dos libertos, sinagoga dos sirineus, sinagoga dos alexandrinos, e assim as sinagogas eram compostas por pessoas que se identificavam teologicamente, ou do ambiente de onde elas foram libertas, saíram das trevas para o reino de Deus e elas se aglutinavam e faziam a obra de Deus, mas elas não estavam olhando na mesma direção. Elas se levantavam contra Estevão, este homem cheio do Espírito Santo, e agora estavam buscando uma forma de fazer com que ele parasse com a obra de Deus. Quando você se levantar para fazer a obra de Deus, certamente alguém irá apontar e criticar. Mas não é ocasião para eu e você pararmos, porque nós não estamos trabalhando para homens, nós estamos trabalhando para Deus. E aqui nós observamos nesse segundo ponto, que este homem, Estevão, já cheio do Espírito Santo, cheio de fé, de boa reputação e de sabedoria, agora ele é um instrumento de sinais. E aí a gente precisa lembrar quais são os objetivos dos sinais e dos prodígios, para que os gentios, ou seja, os ímpios, reconhecessem e validassem a pregação deles. Eles realmente foram levantados por Deus. E Deus então estava agindo através da vida de Estevão. A outra pergunta que eu gostaria de fazer para você: você gostaria de ser usado por Deus? Verdadeiramente você gostaria de ser usado por Deus? Eu não vou dar aqui uma receita de como fazê-lo, mas uma coisa é certa: o ser usado por Deus é uma consequência de alguém que se disponibiliza diante de Deus. Alguém que está querendo muito de Deus. E Deus, pela sua graça, o usa para o seu louvor. Então Estevão agora estava usando para tocar, provavelmente para curar vidas, para libertar os cativos, para trazer luz àqueles que estavam em trevas. Estevão, este homem cheio do Espírito Santo, agora era um instrumento na vida de outras pessoas. Mas ele não foi separado apenas para distribuir cesta básica? Foi. Você percebe? Deus, ele não tem restrições para o seu agir no meio do seu povo. Deus não tem acepção de pessoas no meio do seu povo. Deus, ele quer fazer a sua obra. E ele quer te usar. Ele quer te usar. E para isso, então, nós precisamos nos disponibilizar. E eles, então, se levantaram para pará-lo. Se levantaram para, de alguma forma, fazer com que ele
voltasse atrás. Mas o texto está nos afirmando no versículo 10, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Meus amados, uma coisa é um homem ser guiado pela sua razão. Outra coisa é o homem ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Uma coisa é nós agirmos de acordo com o nosso conhecimento racional, mas outra coisa é quando o Espírito Santo de Deus usa a nossa boca para tocar, para desfazer as obras de Satanás, para que vidas sejam libertas, e estes homens das sinagogas não podiam resisti-lo pela sabedoria e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pela sabedoria, mas também pelo Espírito Santo de Deus. É a graça e o conhecimento presentes na vida deste homem. E é outro aspecto que nós poderíamos destacar. Agora, ele está sendo usado em toda a sua argumentação, tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da sua trajetória, e Deus está se utilizando disso. E Deus então está usando a vida de Estevão para fazer a obra que só Deus poderia fazer. E eles não encontram. E eles começam então a levantar falso contra a vida de Estevão. E aí nós observamos que no versículo 15, afirma o seguinte: todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. O que é que parece essa passagem? Meus amados, nós poderíamos voltar lá para a ocasião em que Moisés subiu ao monte, e ele contemplou as costas de Deus em uma fenda, através de uma fenda. E através daquela contemplação da glória de Deus, o seu rosto começou a brilhar de tal forma que ele precisava usar um véu. Eis aqui um homem que era um simples diácono, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, cheio de fé, cheio de disponibilidade para honrar o nome de Deus, e agora ele está fazendo coisas extraordinárias. As pessoas precisam olhar de fato para nós e enxergar algo diferente, como enxergaram na vida de Estevão, por causa do Espírito Santo em nossa vida. Eles precisam olhar para nós e enxergar a paz de Deus em nossas vidas. Eles precisam enxergar o amor de Deus em nossas vidas. Eles precisam ver Cristo em cada um de nós. Contemplavam o rosto de Estevão como se fosse um anjo. Alguém diferente, alguém que não é dessa terra. Ei, você e eu não somos dessa terra. E é assim que o mundo precisa nos enxergar. Você não é dessa terra, não deve seguir segundo os ritos dessa terra. A sua orientação e a ordem máxima não são as leis dessa terra, mas a lei do próprio Deus cravada no seu coração, e que, portanto, quando nós as seguimos, nós nos tornamos pessoas mais parecidas com Cristo. O que as pessoas veem ao olhar para você? Reconhecem uma atitude diferente, um cristão genuíno, uma pessoa que está sendo guiada pelo Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, e por causa disso, ele tinha todas essas características. Uma outra verdade que nós observamos é que Estevão era um homem com profundo conhecimento bíblico. Estevão não era um homem alheio à palavra de Deus, e isso é lindo. Estevão, ele não precisava do reconhecimento público para essa vida encharcada de Deus. Não, meus amados, tudo isso ele já experimentava antes. Perceba, a partir do capítulo 7, todo o capítulo 7, é então Estevão fazendo um discurso extraordinário, desde o início da história da redenção, lá da promessa, desde Gênesis, caminhando por todos os profetas, Abraão, Moisés, afirmando que Deus Ele é, de que Deus Ele faz, de que Ele é poderoso, de que Ele chamou um povo para si, apesar da dureza dos seus corações.
ele conhecia a palavra de Deus. Um outro aspecto que nos chama a atenção: você é um homem cheio de Deus, você tem essas características, você é uma mulher de Deus, você tem essas características. E Estevão, ele conhecia profundamente a Deus pela palavra. Ele conhecia a Deus pela palavra. Como você conhece a Deus? Você conhece quando você vem aos cultos, glória a Deus, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Você e eu precisamos nos deleitar na palavra de Deus. Deus, ele nos convida mais uma vez para a responsabilidade para com a palavra. E é interessante, não apenas uma leitura cronológica, isso é bênção, mas não apenas isso, mas é de fato você ter um deleite na palavra de Deus. É você se divagar quando necessário. É você se alimentar, mesmo que de forma lenta e contínua, mas você ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Meus amados, não há outro caminho, não há outra saída para mantermos uma vida cheia do Espírito Santo, a não ser a partir da palavra e da oração. Palavra e oração. Mas, meus amados, se nós formos sinceros, quantos aqui provavelmente não leram sequer uma vez a palavra de Deus? Quantos aqui pegam na Bíblia apenas quando vêm para a igreja? Quantos aqui não fazem caso da palavra de Deus? E nós afirmamos, não porque a palavra é minha regra de fé e prática, mas não a conhecem. O fato de você não conhecer não quer dizer que isso aqui não é verdade. Não quer dizer que Deus não está falando. Não quer dizer que Deus não está contemplando, inclusive, a sua postura diante da palavra de Deus. Estevão, ele conhecia profundamente e ele amava a palavra de Deus. E sabe o que a palavra de Deus fez com este homem? Ele não aliviou com os seus opositores. Ele não usou os melhores versículos. Ele não preparou um sermão psicológico. Ele não preparou um sermão para afagar as almas dos seus opositores, para ver se então eles aliviavam com a pena. Não. Este homem cheio do Espírito Santo, ele entregou tudo. Ele simplesmente falou a respeito de Deus. E nós poderíamos nos lembrar do relato de Lucas, quando aqueles discípulos no caminho de Emaús, e Jesus então se apresenta diante deles. E eles então não reconhecem ao Senhor Jesus, e ele começa a falar a respeito da palavra. E a palavra então vai gerando no coração daqueles discípulos, sabe, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava? É isso que a palavra faz com alguém que contempla, que ama a palavra de Deus. Não é um livro, não é apenas um conhecimento, não são apenas versículos decorados. Meus amados, tudo isso é bom, mas não é o suficiente. Há a verdade de Deus então aqui em sua palavra, e só para aqueles que se deleitam, conseguem aproveitar e reter tudo o que esta verdade tem para a sua e a minha vida. Sempre foi a palavra, nunca foi nenhum de nós, nunca é por causa do conhecimento cognitivo dos homens, não é pela sua oralidade, mas é por causa da palavra. A palavra é suficiente. Não importa se você prega gritando, se você prega de forma mais calma e quieta, se você lê um sermão, se você não consegue organizar um sermão, importa se sua alma está ardendo em conhecer mais de Deus. Essa palavra preciosa, que então nos orienta em todos os aspectos, e então ele começa a trazer palavras duras, confrontadoras, palavras que não estava preocupada então com a resposta dos homens. E é assim que um homem cheio do Espírito Santo ele deve agir. Ele não age baseado naqueles que o ouvem. Ele age baseado primeiro na direção do Espírito e naquilo que a palavra nos ensina. Não importa se agrada ou não agrada,
contanto que o nome de Deus seja glorificado. Estevão, ele tinha essa consciência. Estevão estava impregnado, encharcado da palavra de Deus, e só assim ele pôde falar tudo o que tem neste capítulo. Meus amados, se você nunca leu o Antigo Testamento, lê o capítulo 7 do livro de Atos. Você vai ter um panorama daquilo que Deus fez em todo o Antigo Testamento. Não dava para ele pegar rolos, não dava para ele ler uma passagem bíblica, não dava para ele, peraí, deixa eu procurar uma passagem. Não, ele conhecia. Quem conhece, conhece, ponto final. Quem conhece a palavra de Deus, não precisa então esperar o pregador falar. Conhece a palavra de Deus, não é levado por todo o vento de doutrina, ele conhece, e aquele que conhece não é enganado, aquele que conhece vive por e para esta palavra. Quem conhece a palavra de Deus não troca uma hora de exposição bíblica por qualquer outra coisa. Quem conhece a palavra de Deus também ama a Deus. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos e eles então me seguem. Meus amados, a palavra de Deus precisa estar nas nossas vidas, não apenas nos domingos ou nos cultos que você vem, mas todos os dias da nossa vida. Há momentos corridos e difíceis, sim, reconheço, eu também passo por eles, mas Deus, Ele te convida e me convida, através do texto que estamos estudando, que Ele quer se relacionar contigo. Como vencer a ansiedade? Pela palavra. Como vencer o medo? Pela palavra. Como ser ousado? Pela palavra. Como ser um instrumento de Deus? Pela palavra. Como ser cheio do Espírito Santo? Pela palavra. Como permanecer com essa reputação? Pela palavra. Como ter fé? Pela palavra. Meus amados, é a palavra de Deus. Ela é suficiente. Observemos então o que ele vai falar para com aqueles homens. Avance a sua página, versículo 51. Ele fala para os seus algozes, aqueles que querem paralisá-lo, homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não a guardaram. Sabe qual foi a reação daquele povo obstinado mediante a palavra? Não foi ceder diante da confrontação. Não, foi endurecer ainda mais a sua predisposição pela palavra de Deus. E eis então aqui uma grande verdade. Confrontação, exortação, momentos de tribulação, só surtem efeito na vida daquele que de fato é ovelha de Deus e é servo de Deus. Aqueles que não temem ao Senhor, meus amados, eles se tornarão cada vez mais obstinados, indiferentes à palavra de Deus. Olha o que está escrito no versículo 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Sabe o que faz com que eu e você venhamos ser ousados e então permanecer na mesma postura? É esse Espírito Santo se movendo dentro de nós, não nos importando como as pessoas nos olharão, não nos importando a nossa aceitação, mas sim querendo agradar a Deus. E então eles rangiam os dentes de ira, de ódio, de uma oposição extrema contra a vida deste homem cheio do Espírito Santo. Mas
Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Enquanto nós muitas vezes, diante da adversidade, estamos olhando para a direita e para a esquerda, estamos procurando resposta de líderes, estamos procurando resposta de amigos, de esposa, de filhos. Estevão olhou para cima. Estevão não olhou para o lado, ele olhou para cima. Meus amados, a resposta para as nossas vidas está em olharmos para cima. Olha, eu olho para os montes, de onde me virão socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é olhando para os homens que nós encontraremos solução. Certa vez alguém me disse, olha, o seu problema não é comigo, o seu problema é com Deus. Leve o seu problema diante de Deus. Você pensa que é alguém, algum líder, até mesmo alguém da intercessão que vai resolver o seu problema? Aprenda a resolver os seus problemas diante de Deus. Deus, Ele é poderoso e Ele está ouvindo a sua e a minha oração. Meus amados, não há acepção e não há distinção. Quantas vezes nós ouvimos isto neste púlpito? Deus, Ele tem o mesmo privilégio para a sua vida como para a vida de Estevão. Os céus permanecem abertos, olhando para os céus, este homem então recebe da parte de Deus a visão que vai mudar todos os seus minutos finais nessa terra. Ele olha para os céus e ele contempla algo extraordinário, como já conhecemos. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Viu Jesus. Ele viu. Sabe aquela visão de Jacó? Uma escada que tocava aos céus, anjos desciam e eles subiam. Sabe as visões que Daniel teve, as visões que Ezequiel também teve? Estes homens, eles contemplaram um vislumbre da glória de Deus, como o profeta Isaías, para que eles pudessem suportar o seu chamado, o seu ministério, e para que ele transmitisse às outras pessoas. Estevão, então, ele olha para o céu e ele contempla a glória de Deus. E ele contempla Cristo assentado à destra do Pai, posição de honra, posição aonde ele recebeu toda a autoridade, todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Então ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. É contemplando os céus que nós vencemos os nossos problemas na terra. É contemplando os céus, a partir da ótica dos céus para a terra, que nós conseguimos vencer os opositores, vencer os nossos medos, vencer as nossas limitações. É a partir do céu, meus amados. Todas as vezes que nós nos embaraçamos com pensamentos que não vêm do céu, certamente você perderá esta batalha. Mas quando nós olhamos a partir dos... Imaginou se Estevão olhasse para os seus opositores e dissesse: poxa, o que será de mim? Eu me rendo, eu cedo. Meus queridos, Deus não nos chamou para retroceder. Não, nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos aqueles que avançamos para a preservação da alma. Ele te chamou e Ele me chamou para avançarmos, não para retrocedermos. E Ele contempla a glória de Deus. Porém, no versículo 57, eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Você é perseguido porque você é crente? Você acha que o seu sofrimento ele é muito diante dos mártires? Aliás, Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Foi o primeiro homem que morreu por amor a Cristo. Mártir vem de martírio, de uma testemunha, alguém que de fato entregou e dedicou a sua vida a Cristo, e que não estava preocupado com aquilo que lhe acontecesse. A vida com Deus era mais importante do que a vida dele aqui nesta terra. E o texto se segue: e expulsando-o da cidade o apedrejaram.
As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: meus amados, só alguém cheio do Espírito Santo pode orar contra os seus algozes, aqueles que estavam lhe apedrejando, como Estevão orou. Ele orou como Jesus orou. Ele orou por aqueles pecadores, não para que os condenasse, mas, Senhor Jesus, tenha misericórdia desses homens. E ele então afirma: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Estevão, separado para uma obra excelente de diaconia. Isso me chama a atenção. Era um diácono. Não era um apóstolo. Ele era um homem para distribuir cesta básica. Mas era alguém inflamado pelos céus. Era alguém cheio de Deus. E ele não levou em conta a sua vida por amor à causa do reino. Deus, Ele convida a igreja, a mim e a você nesta noite, para sermos estes homens cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação, cheios de fé, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, para fazermos a obra de Deus, para dizermos: Senhor, eis-me aqui, eu não vou me calar. Eu vou pregar a Tua palavra. Eu não vou dar as mãos para que haja então uma concórdia, para que eu consiga atrair mais pessoas. Não, eu vou permanecer fiel à Tua palavra. Deus, Ele espera de cada um de nós. Oh Deus, me ajude a viver esta palavra, a de fato ansiar por mais de Deus e a ter essa vida cheia do Espírito Santo. Meus amados, como um versículo aqui de conclusão para esta breve reflexão, em Atos ainda, acho que é no capítulo 20, versículo 24, a palavra do Senhor afirma o seguinte: agora já Paulo, transformado pelo mesmo Espírito Santo, alcançado por esta graça, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em nada eu considero a minha vida por preciosa. Contanto que eu conclua. Meus amados, como o nosso pastor sempre fala, começar é bom demais. Terminar é que é o X da questão. Como é que você vai terminar a sua carreira? Você terá feito alguma coisa? Você terá um legado espiritual? Não é para apresentar num currículo aqui desta terra. Não é para que faça um busto em reconhecimento aos seus feitos, não. Mas é porque Ele merece. Ele merece. Deus, Ele merece o nosso tempo, o nosso investimento, a nossa disponibilidade. E assim, nós somos chamados por Deus para, igual a Estevão, a Filipe e tantos outros, sermos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Se você tem algo para falar com Deus, este é o momento. Compromissos, renúncias, a vida precisa ser reparada. Abra a sua boca, se apresente diante de Deus. Ele contempla o teu coração muito mais do que as tuas vestes. Ele te conhece como você mesmo não se conhece. Está em falta com Deus? Apresente-se diante dEle. Eleve a sua voz nesse momento. Não espere apenas eu orar. Oh Espírito Santo de Deus, diante de Ti nós nos apresentamos nesse momento. Eis a nossa vida, Pai. Tu sabes quem nós somos, sabe das nossas muitas limitações, falhas humanas, também dos nossos pecados praticados e muitos deles nem sequer confessados.
Oh Deus, diante da tua palavra, de um relato que todos nós já conhecemos como o relato de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, o primeiro homem que morreu por amor a Deus, ao teu nome e ao teu reino, por amor a Cristo. Oh Deus, eu olho para a vida deste homem e eu vejo o quão distante eu estou, Pai. Oh Deus, aquilo que eu poderia estar, porque Senhor, como já dito, o Senhor não faz acepção. Não há privilegiados, mas existem aqueles que se gastam e se deixam gastar na tua obra. Existem aqueles que amam o teu nome, que amam estar aos teus pés, que querem mais do Senhor. Oh Deus, inflama-nos, dobra o nosso coração diante desta palavra, faz algo diferente no nosso homem interior. Tira-nos, Senhor amado, dessa posição de espectadores. Deus, não nos deixa, Senhor, aguardar este momento de haver uma crise no meio da igreja, de termos que separar homens e mulheres para fazer a obra que já é necessária. Oh Deus, a primeira obra é a tua obra em nós. Oh Deus, não começa neste púlpito, não começa em ser um oficial, mas começa no secreto. Diante de ti eu me apresento juntamente com a tua igreja, para que o teu Santo Espírito, que prescruta todas as coisas, venha nos atrair. Oh Deus, não por uma apresentação humana, mas como com sinceridade, uma oferta de sacrifício diante de ti, uma doação de vida. Homens e mulheres, crianças, adolescentes e jovens que querem simplesmente agradar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, olha para as nossas vidas e inclina-nos, Senhor, para te buscar mais. Ajuda-nos, Senhor, com relação à nossa administração do tempo, porque quantas vezes nós somos negligentes. Deus, às vezes uma vida tão assoberbada de forma desnecessária. Oh Deus, perdendo tempo com entretenimentos que não acrescentam nada. Olha para a tua igreja nesta noite. Olha para a tua igreja nesta noite, Senhor, e nos atrai com cordas de amor, porque nós somos como estes que estavam ouvindo a pregação. Muitas vezes nós estamos rangendo os dentes, nós estamos irados, indignados com aquilo que é pregado, pelas exortações. Oh Pai, mas a tua palavra afirma em Provérbios e em Hebreus 12 que o Senhor disciplina a quem ama. Oh Deus, se o Senhor chama a nossa atenção é porque o Senhor ama a cada um de nós e o Senhor quer e tem o melhor para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, e nos atrai com cordas de amor para pertinho de Ti. Oh Deus, e que ao nos achegarmos diante do Senhor, tenhamos a consciência dos nossos muitos pecados e nos humilhemos diante de Ti, mas também tenhamos a atitude, ó Deus, de fazer aquilo que sabemos que é para fazer. Quantas pregações mais serão necessárias? Parece que estamos rodando em círculo. Quantos congressos, ó Deus, sem mudança de vida. Tenha misericórdia de mim, do Teu povo. Faz algo, Senhor amado, visita-nos, Senhor Jesus, e nos atrai para uma vida de oração e de meditação na Tua palavra. Assim eu quero orar apresentando a minha vida e a vida da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados, eu não sei se há alguém em nosso meio que nos visita, que ainda não